Olá, no programa de hoje, a renegociação da dívida e a agenda de Zema sob a ótica da oposição. A renegociação da dívida de Minas com a União pode avançar por caminhos diferentes nos próximos dias, a depender de sinalizações do Supremo, do Congresso e do Legislativo Mineiro. O que pensam os deputados que se opõem ao governo Zema? E o saldo da atuação do grupo nos últimos meses, diante de propostas que afetam os servidores. Eu converso com o deputado estadual Dr. Jean Freire, do PT, líder da minoria na Assembleia. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, deputado Dr. Jean. Um prazer recebê-lo, ainda mais hoje, na data do seu aniversário. Parabéns. Muito obrigado, prazer imenso sempre estar aqui no Mundo Político, dialogando com os nossos mineiros e mineiras. Deputado Dr. Jean, há poucos dias do início do recesso parlamentar em Brasília e aqui em Minas, a renegociação da dívida do Estado está mobilizando atenções. Um projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco começou a tramitar. Um novo pedido de prorrogação do prazo de carência foi apresentado pelo governo de Minas junto ao Supremo. E aqui na Assembleia estão previstas reuniões de plenário para a próxima segunda-feira para votar o regime de recuperação fiscal, adesão de Minas, caso o Supremo não conceda esse pedido de extensão de prazo ao Estado. Como é que o senhor tem visto esse momento e a expectativa do senhor em relação aos próximos passos desse processo? Bem, Marco, primeiro agradecer a todos os deputados do nosso bloco que durante o ano passado, esse ano, durante todo o tempo, nós mergulhamos nesse assunto, visitamos Brasília por várias vezes, dialogamos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, levamos várias propostas, dizer aqui que o bloco teve coeso, unido e dialogando, muito desse projeto aí foram propostas que saíram do nosso bloco, aí também sobre o comando aí do presidente da Casa, da Assembleia, Tadeu Martins Leite, que foi fundamental. Então, é preciso resolver esse assunto. Do jeito que está muito cômodo também para o governo do Estado, não pagando a dívida já há um bom tempo. Já são 6 anos sem pagar essas parcelas. A imprensa vinha noticiando, deputado Dr. Jean, uma mobilização do governo junto a parlamentares da Casa, no sentido até de se votar o RRF independente do que o Supremo decidir. A posição do presidente Tadeu Martins é de que a matéria só vai à votação se de fato o Supremo não estender o prazo. Em que pé estão essas conversas no colégio de líderes, entre vocês? Primeiro, dizer que eu acho que o presidente Tadeu acerta, e o colégio de líderes também está coeso nessa questão, tem os prazos que têm que ser seguidos, mas assim, se você me perguntasse o que eu acho, uma posição muito minha, primeiro, o Estado já se manifestou, a Casa já se manifestou e o ministro Fachin está esperando agora uma posição do governo federal, que eu acho também que agora tem um novo fato. Eu acredito muito na prorrogação porque tem um fato novo aí, que é esse PL do senador. Evidentemente, isso afeta todo o país, e nós já estamos vendo mobilizações aí dos governadores do Nordeste, do Norte, somente aqueles fazendo estados... ressalvas ao projeto, Mas eu acredito que vai prorrogar o tempo, porque existe um novo fato, e acho também que tem grande possibilidade do projeto não sair como chegou no Congresso. Acho que vai haver modificações, mas que era necessário provocar. A liminar, que mantém suspensos os pagamentos de parcelas da dívida, ela vence no dia 20 de julho. Então, estão sendo aguardadas aí, deliberações do Supremo para os próximos dias. O Supremo deu, como o senhor citou, 72 horas para a AGU se manifestar e esse prazo ainda está correndo. Liminar essa que já foi prorrogada outras vezes, e como eu disse, fica muito cômodo para o governo do Estado essa questão. A AGU, inclusive, não quis assinar uma petição conjunta com a Advocacia Geral do Estado, talvez por isso. Talvez por isso. E também, assim, essa questão toda, e foi importante a ação do nosso bloco aqui na Casa, serviu, inclusive, para desmascarar um governo que ora diz que tem dinheiro, ora diz que não tem, que ora que está nos trilhos, ora que não está nos trilhos,
que graças a uma liminar conseguida pelo governo anterior, né, lá do governador Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, que conseguiu colocar os salários em dia. Isso foi respondido aqui pelo arquiteto, digamos assim, do regime fiscal, né, que veio do Rio de Janeiro, né? Eu falo aqui do secretário Gustavo Barbosa, que veio do Rio de Janeiro, que arquitetou, o ex-secretário da Fazenda, que arquitetou o regime do Rio de Janeiro, que não deu certo e veio arquitetar aqui. Então, essa discussão toda na casa foi muito importante. Tivemos audiências importantíssimas que serviu para desmascarar o governo do Estado. Nos últimos anos, deputado Dr. Jean, em diversos momentos ficou claro que há resistências, né, entre parlamentares de diferentes espectros ideológicos da casa em votar o RRF, por entenderem que há contrapartidas muito duras e que a medida apenas, né, posterga o problema. Vocês acreditam, né, vocês da oposição, que se a adesão vier a ir a voto, né, na próxima segunda-feira, o governo de Minas pode não ter votos suficientes para aprová-la? Acredito que sim, né? Que ele pode não ter esses votos. Acredito que pode não ter esses votos. Nós presenciamos... Seriam 39 votos, né, para o PLC do teto de gastos. São 2 projetos, um é por maioria simples e esse PLC, que também integra, né, o mesmo pacote, precisaria de 39 votos. Isso. Quando a gente pega uma fala do vice-governador falando que votar esse PL aqui nesse momento seria uma esquizofrenia, né? Talvez também nós podemos pensar por um viés que é a dúvida se tem ou não tem os votos aqui. Nós, como você falou bem, independente de ideologia, nós temos vários deputados de outros blocos, deputados independentes, deputados de base do governo, que não estão com comodidade de votar esse PL aqui nessa casa. O programa, né, de pleno pagamento de dívidas dos estados, PROPAG, que foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, ele prevê redução de indexadores e juros se o Estado entregar bens e títulos à União, né, e se investir no próprio território em educação, infraestrutura e segurança. O que lhe parece esse desenho, deputado Dr. Jean, e quais vantagens que ele teria em relação ao regime de recuperação fiscal? Primeiro, vamos falar das vantagens, né? O regime de recuperação fiscal, eu acho que quem paga o preço vai ser os servidores desse Estado, as servidoras desse Estado, né? Acabar com o concurso público, acabar com reajuste salarial, as nossas empresas e as nossas empresas públicas, aí todo mineiro vai pagar por isso, né? A venda, a entrega das nossas empresas para a iniciativa privada. Então, eu acho que isso o outro PL, o projeto do senador, ele dá essa condição de passar as empresas, mas elas vão continuar sendo públicas, né? Isso é importante. Essa questão que você falou da aplicação, por exemplo, em educação, que foi construída junto com o ministro Haddad também, essas propostas vieram, né, com visitas nossas lá também, eu acho muito salutar. Evidentemente, Marcos, nós temos que pensar, e eu quero repetir o início da fala aqui, e por isso que eu acho, não vou aqui, é óbvio, mineiro que sou, e a gente defende o nosso território sem sombra de dúvida. Mas eu acho que as manifestações dos outros governadores, principalmente dos estados que menos desenvolvem, né, que pagaram em dia, tem que ser levado em conta. E eu acredito que a partir do momento que começa a tramitar esse PL, é um momento de espaço, como todos os projetos aqui nessa casa, nós somos exemplo. Nem sempre sai da maneira que chega, né? Mas eu acho que o governo federal, quando coloca essa proposta que seja aplicada principalmente na educação, mostra que o governo federal está fazendo a sua parte. E olha que importante a gente chamar a atenção que é o próprio Estado que vai aplicar, né? O governo não está querendo puxar para si a política pública. Em relação especificamente às estatais mineiras, né, o que o senhor acredita que possa ser efetivado, né, aí abarcando ativos da Codemig, da CEMIG e da Copasa? Por exemplo, né, na questão da Codemig já tem uma PEC em tramitação aqui na Assembleia, né, do deputado professor Cleiton, né, que autorizaria essa cessão de ativos. Pode ser o caminho talvez mais viável nesse momento?
Pode ser o caminho mais viável. A PEC do professor Cleiton, ela trata principalmente das questões das minas, né? Porque não tem sentido passar a Codemig e as questões das minas, né? Não entrar junto. É importante saltar, e eu quero aqui relembrar isso, tanto na questão da Codemig, mas na questão da CEMIG também. O professor Cleiton foi uma das primeiras pessoas, o primeiro parlamentar que eu vi dialogar e levar essa ideia. Então, eu quero aqui fazer jus a isso, né, e parabenizar o professor Cleiton por esse trabalho belíssimo que fez e vem fazendo aqui na casa, principalmente nessa questão da CEMIG, que ele é um estudioso, né, já coordenou CPI aí nessa questão, já esteve junto aí. Eu acho que entregar, não é entregar essas empresas, levando em conta também que depois o Estado, mais à frente, pode readquirir essas empresas, né? É uma saída para um Estado que não deve pouco, tem os estados mais ricos desse país e deve muito. Né? Uma maneira 160 bilhões atualmente. E que aumentou muito no governo Zema, né? Devido também a não estar pagando as parcelas da dívida. Um estado que deve tanto como o nosso não pode pensar em vender as suas empresas, tendo a possibilidade de passar as empresas para a União e assim elas continuariam públicas e aí a defesa maior também dos servidores e servidoras dessas empresas. A principal pauta aprovada pelo governo Zema no primeiro semestre aqui na Assembleia foi, o senhor falou de servidores, né, foi justamente a recomposição geral salarial no Executivo, né, de 4,62%, que ocorreu após intensas mobilizações de categorias cobrando percentuais maiores com apoio, né, de deputados da oposição e até de alguns deputados da base. Como é que o senhor avalia o saldo do processo de obstrução que vocês puxaram a essa matéria e o que ficou, né, aprovado? Olha, Marco, nós já fizemos processo de obstrução aqui nessa casa. Você não está tratando desse assunto nesse momento, mas para dizer, por exemplo, em relação ao IPSENG, que só lá na Comissão de Justiça nós conseguimos segurar por quase 3 meses. Então, o processo de obstrução é muito importante, né? Ele é regimental, né? Nós temos toda a condição de fazer um processo de obstrução, nós da minoria, e nós temos conseguido, com a obstrução, diminuir os danos. É triste isso, né? Mas assim, é valoroso saber que pelo menos conseguimos diminuir os danos, né? A questão do aumento, passar de 3,62%, 1%, pode não parecer tanta coisa, mas diminuiu um pouco os danos, né? Mas lembrar que ainda nós precisamos reconhecer muitos servidores de muitas categorias, como por exemplo, no que diz respeito ao meio ambiente, que está desde 2016 sob liminar, né, e sem aumento. A questão da saúde, nós temos servidores nesse estado que ainda ganham menos que um salário mínimo, isso é um absurdo, né? E um governo, pegando aqui o gancho que o vice-governador falou no momento de esquizofrenia, um governo que eu diria que é bipolar, né? Um governo que ora diz que tem recurso, que está nos trilhos, ora diz que não tem recursos para conceder aumento para os seus servidores, mas concede aumento de 298%, para ser mais preciso, para o governador do estado, né? Mas, graças ao processo de obstrução, nós conseguimos diminuir os danos, né? Tem sido assim, desde esse governo, Zema, há 6 anos, tem sido assim a ação da nossa bancada. O governo ainda tem pendentes na casa, deputado doutor Jean, os projetos que elevam as contribuições do funcionalismo, né, ao Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais, o IPSENG, e também ao Instituto dos Militares. O primeiro, o do IPSENG, né, já passou por comissões. Qual que é a visão da oposição sobre essas matérias, né, que ficam para o segundo semestre, e se o grupo vai continuar nesse processo de obstrução? Sem sombra de dúvida, o bloco, a ideia é continuar no processo de obstrução. Eu sou membro efetivo da Comissão de Justiça, e lá nós conseguimos, por 3 meses, segurar esses PLs, né? Eu, Marcos, sou um que precisei do IPSENG. Minha mãe era ASB, né? Carinhosamente chamado de servente escolar. Eu até os 21 anos, eu me lembro, né, na odontologia, no tratamento médico, eu precisei muito do IPSENG quando vim estudar em Belo Horizonte. E essa era uma questão que o PPL também tira, né, passa a contribuir essas pessoas até 21 anos. Ou seja, a gente acredita, nós queremos continuar no processo de obstrução, e é importante a gente salientar o porquê
o governo diz que é para melhorar o sistema. Nós hoje temos pacientes no interior de Minas Gerais e nós apresentamos emenda nessa direção para tentar melhorar isso no projeto e foram rejeitadas. Nós temos pacientes no interior de Minas Gerais que ficam esperando, às vezes, 50, 100 dias. A cota do IPSEM acaba rapidamente, mas não é a questão financeira, simplesmente, é uma questão de gestão e de uma contribuição patronal. Desde o governo Zema iniciou, a contribuição patronal vem caindo e querendo cobrar mais dos servidores. Isso não é possível. Não se pode pensar, quando fala em melhorar um plano que a questão é financeira, só o servidor, só a servidora contribui. Muitos vetos do governador também foram apreciados ao longo do semestre, deputado Dr. Jean, e grande parte deles mantidos. E alguns deputados da oposição que vieram ao programa se queixaram de terem sido desfeitos acordos que tinham sido avalizados por lideranças do governo. Ainda há uma relação de confiança no colégio de líderes para viabilizar o avanço de outras matérias? Quando você fala aí, eu imagino que na sua cabeça deve estar pensando, não sei, no FEM, por exemplo, que havia um acordo e foi descumprido e depois voltou aqui de Moisés a gente tentar resgatá-lo. É difícil, Marco, é muito difícil confiar num governo, como eu disse, quero repetir, já que o vice-governador usou a patologia esquizofrenia, eu vou dizer bipolaridade desse governo. É muito difícil, não tem sido, você salientou muito bem muitos vetos, que foram feitos acordos aqui na casa. E acordo é para ser cumprido quando se faz. Nós da oposição, nós nunca fomos quanto pior, melhor. Então a gente senta, cedemos em muita situação, para diminuir os danos dos servidores, então fica difícil. Nós estamos agora aí chegando próximo ao recesso, eu espero que após o recesso a gente possa voltar com essa confiabilidade. Tem que ter essa questão de confiar, independente que nós sejamos de um bloco de oposição, mas que nós possamos confiar que quando se senta na mesa para negociar em prol do povo mineiro, que dá para confiar que aquilo que se combinou vai ser cumprido. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2025, foi aprovada nesta quinta-feira, com déficit orçamentário aí de 3,7 bilhões de reais, que é abaixo dos 8 bilhões do orçamento de 2024. E volta ao índice de 2 anos atrás, mais ou menos empata ali com o de 2023. O que isso indica, na sua visão, deputado Dr. Jean, sobre a saúde financeira do Estado nesse momento? É uma das leis mais importantes que nós votamos, é um direcionamento. Aí apresentamos várias emendas, várias emendas foram rejeitadas, mas é difícil a gente confiar no que o governo diz da saúde financeira do Estado. Eu quero voltar sempre um jargão que ficou usado nesse Estado, e não dá para a gente confiar nesses números, Marco, porque ficou usado muito tempo, eu já repeti aqui, vou tornar a falar, de um Estado que estava nos trilhos e depois não está nos trilhos e depois volta a entrar nos trilhos e depois não está nos trilhos. Então, assim, fica difícil confiar nos números que esse governo nos apresenta, um governo que se negou a abrir as contas do Estado, que nós questionamos até a nível de Ministério Público, o governo se negou. Então não dá simplesmente para a gente confiar nos números que o governo nos passa. O senhor falou de emendas que foram rejeitadas, mas algumas delas da oposição, a LDO, acabaram sendo acatadas, incluindo uma que proíbe o contingenciamento de recursos do Fundo Estadual de Cultura. Quais outros ajustes aí o senhor destacaria foram feitos na matéria? Nós tivemos emendas importantes a aceitar. Nós votamos muitas emendas em bloco, e ficou difícil porque algumas emendas nós concordávamos, outras não concordávamos, então acabamos votando em bloco, e destacamos alguma. Mas acho que tivemos avanço. Você citou muito bem a questão da cultura, teve avanço na cultura, teve avanço na educação, com algumas emendas da deputada Beatriz, e alguns avanços também na saúde. Mas é muito aquém daquilo que nós apresentamos no bojo. Aproveitar a presença do senhor aqui para falar também de ações institucionais que a Assembleia desenvolveu ao longo do semestre. Uma delas foi um seminário legislativo que discute ações para o enfrentamento da crise climática em Minas Gerais. E queria saber do senhor a importância dessa iniciativa, sobretudo para a sua região,
de atuação, que é o Vale do Jequitinhonha, né, que sofre historicamente, sobretudo com as estiagens, né, prolongadas. Primeiro, eu gostaria de destacar mais uma vez o trabalho que a Assembleia Legislativa faz por esse Estado, né? 2 seminários importantíssimos acontecendo nesse momento agora, né? Nesses dias, e amanhã, por exemplo, vai acontecer da igualdade racial no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí, rodando o Estado. Então, a questão da igualdade racial também eu quero destacar aqui, aproveitar esse momento e destacar, até porque o nosso mandato tem muitos projetos, e esse projeto da igualdade racial estava anexado, inclusive, a um projeto de minha autoria, que trata da questão da saúde também das comunidades quilombolas, do povo negro. Mas a questão climática também, né, que essa casa, eu tive a oportunidade de participar do seminário aqui, participar do seminário em Araçuaí, rodou várias regiões, num momento emblemático. E olha, é importante, assim, quando começamos a dialogar isso, não ainda tinha acontecido, por exemplo, o desastre no Rio Grande do Sul. Então, Minas e a Assembleia Legislativa pioneira, né, parabenizar o presidente dessa casa, Tadeu Martins, e você disse muito bem, eu venho de uma região emblemática nessa questão, né? O seminário em Araçuaí teve muitas contribuições, a gente rodando esse Estado para escutar as pessoas, para que a Assembleia possa dar a sua contribuição. Eu venho de uma região que a gente cresce aprendendo a conviver com a seca, foi destaque nos jornais nacionais, né, aí como uma das cidades mais quentes do mundo, né, a cidade de Araçuaí, lá no Vale de Jequitinhonha. O acesso à água ainda continua difícil, né? E quando eu não era parlamentar ainda, eu me lembro que, me parece que a Comissão de Participação Popular fez uma caravana para tratar a questão do acesso à água, né? Me lembro muito bem do deputado André Quintão rodando o Vale de Jequitinhonha para tratar dessa questão. Então, a questão climática envolve o acesso à água, envolve água de qualidade para todos, né? É muito complicado a gente dizer, e eu na posição de médico, a gente chegar para uma mãe e dizer que a temperatura do filho está aumentando e falar para a mãe que está normal. Não está normal. E a temperatura do planeta está aumentando e nós que atuamos, né, aí como autoridades públicas nesse Estado, nós temos que ter essa participação e prevenir, né? Então, quero parabenizar essa casa, espero que no final desse seminário a gente possa apresentar, inclusive, projetos de leis e propostas robustas para que nós possamos prevenir. A ideia do presidente Tadeu Martins é que isso, né, se desenvolva ainda nesse ano de 2024, não é isso? Isso ainda até o final do ano, que se faça um grande apanhado de todos os seminários, de todas as regiões. As universidades têm tido uma participação fundamental, né? E, mais uma vez, parabenizar a casa, porque no momento que o mundo dialoga a questão climática, nós estamos vendo as grandes queimadas no Pantanal, em toda a região, Minas Gerais, e às vezes alguns pensam assim, mas não tem tantas grandes queimadas aqui comparando com outras regiões, né? É importante prevenir, é importante discutir. O Vale de Jequitinhonha teve, nos últimos anos, fortes enchentes e fortes secas, né? Nós somos uma região que chove, talvez um dos semiáridos do mundo que mais chove, mais se concentra em pouco espaço de tempo durante o ano e não temos políticas para segurar essa água. Então, esses seminários, tivemos a oportunidade, onde eu participei, de discutir sobre todas essas temáticas. Falar agora da igualdade racial, né, que é o outro seminário que o senhor já citou, mas que de fato também está em curso nesse momento, com encontros regionais, de uma perspectiva também de votação de um estatuto, né, da igualdade racial para Minas Gerais no segundo semestre. Qual que é a importância dessa adequação legislativa, né, no âmbito do Estado, lembrando que já existe um estatuto, né, federal? Mais uma vez, é importante mostrar que a Assembleia de Minas Gerais, essa casa, toma dianteira, né, nessas questões. Me permita também citar aqui, por exemplo, o decreto do governo do Estado que fala sobre a questão da primeira infância, né, que tem um projeto da minha autoria aqui. Então, o Estado de Minas era o único ainda que não tinha uma política de primeira infância, e nós estamos com um projeto de minha autoria. O deputado Ana Paula foi anexado, a deputada Léa Portela também, o projeto de autoria delas foi anexado ao meu, e essa casa também tomou essa dianteira para um problema que deveria vir do Estado, que acabou vindo através de decreto. Daí uma
uma política que já existe no governo federal. Você falou muito bem, a política existe no governo federal, não ainda existe aqui. Aqui eu quero parabenizar as deputadas. Quatro deputadas a deputada negras, Leninha, a né? deputada Andréia, a deputada Macaé e a deputada Ana Paula. Né? Esse projeto estava anexado a um projeto de minha autoria, porque é uma temática que eu me envolvo muito, né? Fico feliz de estar aqui agora com companheiras travando essa luta, né? E é uma temática que eu me envolvo muito porque eu venho da região onde tem a quarta maior concentração de quilombos desse país, né? Então não tem como deixar de envolver nessa temática, né? No acesso à educação dessas comunidades, no acesso à saúde principalmente. Nós temos patologias que ocorrem com maior frequência na população negra, né? Então é preciso ter uma política para essa questão, e eu quero parabenizar essa casa de ter abraçado esse seminário, que está fazendo um belíssimo trabalho por todo o estado. Mesmo com a perspectiva de eleições municipais, né, que estão aí, vão acontecer em outubro, a tendência é da gente ter um segundo semestre de discussões importantes aqui na Assembleia. Evidentemente, alguns parlamentares, sei de ideias aí de alguns parlamentares saírem candidatos a prefeitos, não é o nosso processo eleitoral, mas que os parlamentares acabem se envolvendo muito, né? Tem muitos correligionários candidatos por todo o estado. Mas, como você disse, a casa com certeza não vai parar de trabalhar, né? Não só pela questão da responsabilidade, mas nós temos muitos projetos importantes aqui. Essa questão do regime de recuperação fiscal que nós iniciamos falando, ele vai estar de alguma maneira em temática, pode ter desdobramento, e mesmo que vai adiar o tempo, né, que a gente está aí contando com isso, ele vai ter outros desdobramentos. Nós vamos, mesmo que é uma questão que vai ser votada lá no Congresso, mas envolve o nosso Estado, né, e nós temos que discutir. E eu penso também numa ideia aqui, já que envolve outros estados, eu começo a pensar numa ideia da gente fazer talvez uma frente interestadual, né, aí que os deputados estaduais de todo esse país possam também começar a debater essa questão. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, deputado Dr. Jean. Muito obrigado, Marco. Um grande abraço a todos e todas. Eu conversei com o deputado estadual Dr. Jean Freire, do PT, líder da minoria na Assembleia. Falamos sobre como a oposição ao governo Zema avalia as alternativas colocadas para a renegociação da dívida de Minas com a União, e também da atuação do grupo em outras discussões que marcaram o semestre legislativo no Parlamento Mineiro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.